é o primeiro evento importante do livro de Apocalipse? E é um que é um pouquinho polêmico, tá? Então a gente vai falar. Deixa eu só ver aqui. Sim, vocês estão falando de onde que vocês estão falando? Washington. A paz para todo mundo. Então vamos lá. Os 3 eventos de Apocalipse. Primeiro evento importante de Apocalipse, e eu disse polêmico por quê? Porque quando eu me converti, não era, agora é. Quando eu me converti, há muito tempo atrás, quando você falava, tinha música, tinha filme, tinha tudo falando de arrebatamento. Hoje parece que é politicamente correto, ou é mais inteligente você dizer que não vai ter o arrebatamento. Aqui a gente não está aqui para discutir. A despeito da minha posição, que aqueles que não creem no arrebatamento, falam de uma forma bem pejorativa, com muito mesmo desprezo, e achando que assim, não falar de arrebatamento é mais inteligente, mais intelectual. Mas eu quero dizer para você o porquê que eu acredito em arrebatamento. Porque eu acredito que Deus ele é um Deus coerente, que toda revelação é progressiva e tudo que começa no Antigo Testamento, ele cumpre no Novo Testamento. Por exemplo, se fosse algo muito absurdo o arrebatamento, por que é que ele arrebatou 2 pessoas no Antigo Testamento? Olha que eu estou falando de um período antes da graça, antes da cruz. Então, por quê? Quem foi arrebatado? Você sabe, Enoque e Elias. Qual o objetivo? Por que Elias não morreu como morreu Moisés? Moisés morreu. Mas por que teve 2 pessoas arrebatadas? Porque Deus estava mostrando pra gente que, para nós, humanamente falando, isso é um absurdo. Aliás, tudo é absurdo. Um Deus que te ama a ponto de descer. O que é mais absurdo? Você falar de arrebatamento ou de um Deus que desce dos céus e em forma humana, e ele se despoja da sua divindade e não peca, ele é 100% homem, 100% Deus. E aí, o que acontece? Esse Deus vai para a cruz por você. O que é mais absurdo? É Deus descer, mandar o seu filho, o seu único filho, para ir para a cruz, para te salvar e te resgatar. O que é mais absurdo? Um Deus o Filho de Deus, que além de ir para a cruz, ele vai até as profundezas da terra. Isso é um absurdo. Ir para as profundezas da terra para poder te libertar, te resgatar completamente, vencer o inferno. Então, tudo é o sobrenatural, tudo é absurdo. Então, por que para você? Não, porque o dispensacionalismo é algo que veio, é dos americanos, é algo que veio muito mais recente. Não se falava, até 1800, não se falava do arrebatamento. Tá bom, mas eu estou mostrando uma coerência, tá? Deus mostrou que existe arrebatamento. E o propósito do arrebatamento é dele. Porque ele arrebatou Enoque, porque ele arrebatou Elias, isso é com ele. E porque ele vai tomar a sua igreja, isso é com ele. Bom, Deus é soberano. Acontecem coisas que a nossa mente limitada não pode entender. Aí eu vou ler alguns versículos para você. Por exemplo, olha o que está escrito em Apocalipse 3:10. Apocalipse, depois eu volto. Apocalipse 3:10 está escrito o seguinte: como guardaste, é um recado, eu estou em Apocalipse 3, então Apocalipse 1, Jesus se apresenta para João, ali na ilha de Patmos, e depois ele dá um recado para 7 igrejas de Apocalipse, que era um recado para aquelas igrejas da Ásia, um recado para aquelas igrejas históricas, aquelas igrejas que existiam naquele momento, mas é um recado para nós, Igreja de Cristo. Então, no meio desses recados, ele disse em Apocalipse 3:10, ele diz o seguinte, como guardaste, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, aqui ele está falando que ele vai guardar a igreja. Aí você pode me dizer, não, mas isso não é suficiente. Pode ser que ele me guarde do momento da grande tribulação, mas eu estando no meio da grande tribulação. Verdade, você pode interpretar dessa forma. Então eu vou ler com você Mateus 24, abre comigo, você que está aí, Mateus 24, e aproveita e vai chamando todo mundo para poder a gente discutir. E eu vou pedir um favor para você. Nós somos pessoas, o fruto, eu estou escolhendo palavras, já viu, né? Hoje é tão perigoso tudo que a gente fala, então eu estou escolhendo palavras de verdade. Você é cristão. Se você está aqui me ouvindo, é porque você gosta desse assunto, é porque você tem dúvida ou você gosta de estudar e você tem a sua posição. Este ao vivo não é para te convencer de nada. A gente está conversando. Você aceita ou não aceita. Você tem o fruto do Espírito. Se você é cristão, você tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio. Então, porque aqui nas redes sociais é muito fácil você se esconder por detrás de um nome, de um perfil, e você escrever palavras agressivas. Isso não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é você respeitar o teu irmão. Nós estamos falando de Bíblia. Se você não concorda com aquilo que eu estou colocando, respeita. O respeito é o seguinte: ou eu faço um comentário com educação, ou eu nem comento, ou eu saio porque eu não concordo. Mas para quê? Sabe? Entrar num site, num canal, num perfil de pessoas que não são cristãs e ver haters é normal. Agora, em canal cristão não é normal, mas é o que eu mais vejo. Então, controla, domínio próprio, mansidão nos seus comentários. Então, eu falei de Apocalipse 3:10, agora eu estou falando de Mateus 24. Mateus 24 começa da seguinte forma, no versículo 9. Bom, deixa eu ver aqui, eu vou adiantar um pouquinho, tá? Mateus capítulo 24, e no versículo, vou adiantar bastante, no versículo 37. No versículo 37 está escrito, mas vamos começar no 36, vamos lá. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como foi nos dias de Noé? Noé, ele estava na terra no tempo do dilúvio, mas ele foi completamente preservado, guardado e retirado da destruição. Ele não ficou na destruição, porque ele tinha a arca. A arca o salvou. E quando ele entrou na arca com a sua família e com os animais, a porta da arca foi fechada por Deus. Então, o que eu creio é que no momento que a igreja ela não passa pela grande tribulação, aí você fala, e tudo que a gente está vivendo? Essa já é a grande tribulação. Esse é o princípio das dores. O princípio das dores é muito semelhante à hora do parto. São dores intensas, o princípio das dores. É o princípio das contrações, das dores de parto. A mulher já começa a sofrer no princípio das dores. Jesus, ele dividiu bem em Mateus capítulo 24. Olha o que está escrito, volta, em Mateus 24, versículo 3. Ali no subtítulo tem os princípios das dores. O que é que está escrito na tua Bíblia no versículo 15, no subtítulo? A minha Bíblia é NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, o subtítulo, antes do versículo 15, está escrito a grande tribulação. Por que Jesus, ele dividiu entre princípio das dores e grande tribulação? Alguns dizem que a grande tribulação foi o Império Romano com a igreja primitiva. Mas espera aí, Jesus disse que haveria um momento que nunca houve outro igual na terra.
de sofrimento, e ele dá características deste momento que não aconteceram no ano 70 depois de Cristo. São coisas que ainda não, o terceiro templo não foi construído, o anticristo ainda não surgiu, o que ele disse no versículo 16 ainda não aconteceu, que é o abominável, o da desolação surgir. Então tem um monte de coisa que ainda não aconteceu. E aqui, então, voltando lá, né? Eu estava lendo Mateus capítulo 24, para não ficar solto. Mateus capítulo 24, versículo 36, ele falou que seria como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38, pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, até que o dia que eles não viram mais Noé, entendeu? As pessoas viram Noé sair, elas viram Noé entrar na arca, mas não viram mais Noé. Então, Noé não participou do sofrimento do dilúvio. Noé, ele foi retirado desse momento. As águas violentas batiam na arca, mas não entraram na arca. Então, aqui, ainda continuando, no versículo 40, ele diz outra coisa. Ele diz o seguinte: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Como você interpreta? Bom, eu interpreto que o arrebatamento vai ser dessa forma. Uma pessoa vai estar do lado da outra, uma vai ser, a outra não vai ser. Não é questão de mérito, mas é uma questão de andar com Deus.